Tá na Mesa tem história. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Tá na Mesa tem História, um projeto coletivo de Érica Werneck, Thalita Itabaiana e Gil Gropello. Ambos são pesquisadores e cozinheiros. Thalita é brasileira e vive no México, Gil nasceu no México e vive no Rio de Janeiro, e eu sou jornalista brasileira e vivo também no Rio de Janeiro. Conforme anunciamos, voltamos a falar hoje do feijão, mas do feijão no prato, com suas preparações, dicas, truques e segredos. E conforme prometido, contamos hoje com a presença do cozinheiro, pesquisador e professor de gastronomia, Paulo Machado, embaixador da culinária do Pantanal. Apresentações feitas, vamos então falar do feijão. Como já falamos no episódio da semana passada, o feijão é sem dúvida um dos alimentos preferidos da população brasileira, o que, por si só, explica a existência de inúmeras receitas de norte a sul do Brasil. Mas um bom prato não começa com uma boa receita, e sim pela escolha do produto. Então, Thalita, vamos começar pelo princípio, como se diz, escolher o feijão na hora da compra. Como é que é? Tem como garantir que o feijão vai dar um bom caldo e que o grão vai ficar mesmo macio? Olha, Érica, muito do resultado final vai depender da variedade do feijão e principalmente se ele é novo ou velho. Se é uma variedade que já dá um bom caldo, como o carioquinha, o rosinha, o jalo, nossa, tem tanto tipo de feijão. Se não cozinhou bem, é porque o grão já não tá tão novo, né? Tem um dito popular que já ouvi muito da minha mãe: o bom é feijão novo e arroz velho. E tem um porquê disso, olha, Érica. Tecnicamente falando, tanto os grãos como o feijão, ou cereais, nesse caso, o arroz, eles continuam secando com o tempo, mesmo que embalados. E isso é muito bom para o arroz, que vai desidratando e concentrando o amido. Então, na hora que você colocar para cozinhar o arroz, que já está mais sequinho, ele vai ficar mais soltinho e não empapado. Já o feijão, ele vai ficar mais seco, ou seja, menos caldoso. Algumas dicas que eu posso dar para quem está nos ouvindo é assim: primeiro, é que na hora de comprar o feijão, que compre o mais novo possível. Se vai comprar a granel, é só apertar o grãozinho e aí se ele rompe, faça porque ele tá novo. Se você apertar e ele não romper, é que ele tá mais seco, mais velho, vai demorar mais para cozinhar, né? E também não tem muita certeza que vai ficar bom. Agora, se for do saquinho, tem que buscar aquelas variedades onde a validade dele vai estar mais longa. Agora, se não for usar todo o feijão que está dentro do saco, porque você não vai cozinhar um saco de feijão, normalmente você cozinha metade, um pedaço, um pouco. O que sobra desse feijão é legal manter dentro de um pote fechado. Pode ser vidro de azeitona, pode ser pote que já foi de sorvete. O importante é esse grão estar bem protegido. E a gente vai falar um pouquinho a verdade, né? Aquele monte de saquinho amarrado com o resto de farinha, de grão. Quem já não se ferrou e deixou cair tudo no chão, já fez uma lambanceira, juntou formiga, inseto, ou seja, além de proteger e melhorar o feijão, manter ele fechado também ajuda a administração do lar, né? E impede que ele seque mais rápido, né? Outra dica é que se a gente ficar, às vezes, muito focado em um tipo de feijão, eu vou falar uma coisa bem de paulista do que eu sou. Ah, eu quero comer carioquinha, eu quero comer carioquinha, eu quero comer carioquinha. Principalmente meus conterrâneos aí de São Paulo vão me entender, né? O problema é que se você foca muito numa variedade só, às vezes na época do ano de comer esse tipo de feijão, porque ele tem um tempo entre o plantio e a colheita. E, às vezes, o feijão que está sendo ofertado no mercado, ele já foi colhido há muito tempo e ficou ali nos armazéns por meses, até ir para a prateleira do mercado, para suprir justamente a entre-safra do produto.
principalmente nesse período de entre-safra, né, a gente deveria conhecer e buscar outros feijões que estão disponíveis na venda. Tem alguns muito parecidos, como carioquinha. Tem o jalo. Eu vou falar dos nomes que eu conheço de São Paulo, né? O jalo, rosinha, tem o próprio bolinha. Tem o feijão branco, preto, né? Mas vale lembrar que esses nomes eles podem variar no Brasil. Tem o vermelho, tem muito tipo de feijão que vale pesquisar para ver qual que está mais fresco e eles dão ótimo caldo, né? E também consumir outras variedades vai ajudar a consumir nutrientes diferentes também. Entendi. Seria então maravilhoso se a gente pudesse comprar os alimentos dos produtores locais, né? O que na cidade grande é praticamente impossível. Até tem algumas pequenas marcas e uns produtores locais, principalmente mercados produtores, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, eu posso falar com mais propriedade, porque é onde eu moro, que vende-se feijão colhido em pequenas hortas ou produzido de maneira menor, que a gente tem mais essa confiabilidade e essa possibilidade de consumo. Eu costumo comprar muito na junta local, Érica. Às vezes a gente consegue encontrar um fornecedor ou outro, ou um contato que pode compartilhar um contato. O importante é a gente sempre estar perguntando por aí. E aí a gente consegue chegar. Mas se o feijão que eu tiver aqui em casa for velho, tem como melhorar? Olha, Érica, sempre tem como dar um jeitinho, né? Primeiro que deixar o feijão de molho, ele ajuda. Ele não só diminui o tempo de cozimento, mas também ele vai deixar o caldo um pouco melhor, né? Vou falar com os ouvintes, às vezes vocês já não cozinharam o feijão sem deixar de molho e fica um feijão mais duro, outro mais molinho, ele não fica um cozimento uniforme. O molho também vai permitir que o cozimento dos grãos fiquem de uma maneira padrão por todo o prato, né? Como deixar de molho? Submergir o feijão em água de uma noite para uma manhã. Nunca pode passar de 12 horas. Por quê? Não é frescura. É que primeiro ele pode virar papa na hora de cozinhar. Então, assim, eu já deixei, sim, feijão mais tempo. E aí fui cozinhar e perdi o ponto do feijão. Sim. Também pode começar a fermentar o feijão dependendo da temperatura onde você tá, né? Em um saco, por exemplo, de feijão, pode ter muitas variedades diferentes. Então, quando você deixa de molho, como eu já disse, você vai também manter esse padrão de cozimento. Todos vão estar hidratados na mesma maneira, com o mesmo tempo de cozimento. Mesmo que não vá comer, colocar um pezinho, uma orelhinha de porco, isso ajuda no feijão. Essas partes do porco, eles possuem muito colágeno, que ele vai sendo liberado conforme vai tendo o cozimento dos grãos. E isso deixa um caldinho muito mais cremoso. E se é possível, cozinhar na panela de pressão, porque se ele for velho, vai demorar muito mais. Quanto tempo leva para ele cozinhar nessa panela de pressão, se a sua regrinha for realmente seguida? Tem uma regra assim mesmo, tem um padrão, né? Se o feijão tá fresco e não ficou de molho, porque assim, às vezes a gente esquece de deixar de molho, quem nunca, né? A proporção mágica é colocar 3 partes de água para 1 parte de feijão. E para meio quilo do grão, vale cozinhar mais ou menos por 25 minutos quando a panela começar a apitar. Se deixou de molho, aí são 2 partes de água, ou seja, diminui um pouco a água, e 1 parte de feijão. E o tempo da panela de pressão vai depender muito do grão. Vai ter alguns que em 5 minutos vão estar pronto, mas a maioria vai precisar de 10. Agora, para quem tem medo de panela de pressão, você pode fazer um feijão sem panela de pressão. E o cozimento vai passar de 2 horas, principalmente se for feijão velho que não deixou de molho, né? Mas melhor, sem dúvida, é tentar perder o medo da panela de pressão, com o preço do gás de cozinha, com o risco de secar e queimar o feijão, é melhor deixar a ciência e a física trabalhar por nós, né? Tá certo, tá correto, mas para quem já viveu uma situação de ter uma panela de pressão estourada e feijão para tudo que é lado na cozinha, é um pouco traumático, né? Mas eu confesso que acontece e a gente não pode pegar trauma. Eu, como cozinheiro, já aconteceu e continuo com a panela de pressão até hoje. Ô Gil, é lenda ou o feijão deve ser cozido sem sal? Se a resposta for positiva, por quê? Então, esse é um tema que depende muito. Depende do quê?
Depende de qual vai ser a utilidade desse feijão cozido. Você vai comer ele agora? Você vai comer ele semana que vem? Você vai cozinhar e congelar para que dure a semana toda? Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. O feijão, quando ele é cozido com sal, resfriado e depois reaquecido, ele fica um pouco farinhento. Se você for consumir todo o feijão assim que ele terminar de cozinhar, pode usar sal. Mas como sugerimos que aproveite para cozinhar a mais e congelar, é melhor não adicionar sal desde um princípio e colocar só no momento de serviço. Então, por exemplo, cozinhei meus 40 quilos de feijão, por assim dizer. Tempera com sal só aquela porção que você colocou para ferver e vai comer na hora. É muito melhor. Gil, no episódio anterior, a Thalita nos contou a história da feijoada e como ela foi inventada. No programa de hoje, quer dizer, no nosso episódio de hoje, a gente não poderia deixar de falar do prato ícone do Brasil. Qual é o segredo da feijoada perfeita? Você pode passar uma receitinha e dicas para a gente? Olha, o segredo da feijoada perfeita é difícil de dizer. Um prato com tanta história e com tantas tradições tem diversos segredos para cada cozinheiro, cada chefe, cada família que preparar essa feijoada. O que é comum entre todos é que o caldo não pode ser ralo. Não tem nada pior do que uma feijoada com aquele caldo aguado. O que é comum entre todos é a decisão de que ele tem que ser ligeiramente denso, um tanto que viscoso, que é essa textura de que o caldo fica no nosso paladar por um tempo. E isso se dá por duas coisas. Como a Thalita falou, por conta do colágeno presente nos cortes de carne utilizados e pelo cozimento do feijão. E outro fator é saber controlar a quantidade também de alho para não ter não por conta da textura, e sim para que a gente não fique lembrando daquela feijoada durante todo o fim de semana, porque aqui consome-se mais popularmente feijoada às sextas-feiras no Rio de Janeiro, né? Aí, para que você não fique lembrando daquela feijoada sábado, domingo e na manhã de segunda, controla a quantidade de alho. Essa é uma outra dica muito importante. O brasileiro e o carioca têm o costume de colocar alho em tudo. Não precisa. Se tem feijão, põe só no feijão. Não precisa ir alho no feijão, no arroz, na farofa, no vinagrete e no final é tudo com alho. A gordura e o sal também são importantes. As receitas sempre levam carnes salgadas, então temos que ter isso em mente no momento do preparo. Uma dica para a gordura é também a gente deixar a feijoada na geladeira uma noite antes, assim toda aquela gordura ela vai para a parte de cima da feijoada e vai solidificar. Quando solidificar, fica mais fácil para a gente retirar o excesso com uma colherzinha. E assim, quando ferver novamente a feijoada, ela não vai ter tanto aquela gordura excessiva, vai ficar mais leve, entre aspas, né? Porque não tem como uma feijoada ser levinha. Agora, um segredo meu, que não é meu em específico, muitos cozinheiros e cozinheiras com as quais eu já trabalhei também utilizam essa técnica, mas que não é da tradicional, é flambar a feijoada com cachaça pouco antes do serviço. Isso traz um aroma e um sabor incríveis. E nunca ouvi falar. Vou querer comer o feijão que você fizer dessa forma. Estou me convidando. Agora, carnes no feijão. Quais podem ser usadas e em que momento eu devo colocá-las na panela? Elas cozinham na pressão com os grãos ou entram no refogado? Isso também é um tema que muitos divergem, né? Muitos preferem colocar tudo desde um princípio junto, alguns cozinham carnes e feijão separados, alguns colocam aí no meio e não utilizam a pressão. A gente tem que pensar o seguinte: o tempo de cozimento da carne é o mesmo do feijão? Ou ela ainda vai precisar ficar mais tempo para ficar mais macia? 10 minutos na pressão ou 1h30 na panela convencional é a sugestão. Bacon, linguiça, paio, eles podem ser cozidos juntos com feijão. O bacon você até pode colocar na hora de refogar somente, picadinho, já finalizado, cortado em cubinhos para temperar a feijoada. Já as carnes de cozimento mais longo, como a carne seca, a costelinha e o lombo, elas precisam ser pré-cozidas antes ou elas ficarão muito duras se a gente deixar só o tempo do feijão cozido. Como eu faço? Eu pré-cozinho todas essas carnes que duram mais tempo em cocção e guardo essa água. Essa água que eu usei para cozinhar as carnes, eu uso para cozinhar também o feijão. E assim eu não desperdiço nada de sabor. Ô Gil, você falou em carne seca, falou em lombinho, falou em paio. Tem gente que no Rio de Janeiro gosta de pé de porco, né? Gosta de rabinho, gosta de orelha. E aí? É muito comum.
até varia, e é o que eu falo, né? Cada família, cada cozinheiro tem a sua opção, a sua tradição e o seu ponto de vista da feijoada. Já vi gente por aí que coloca até picanha. É correto ou não? A gente deixa para debate depois. Mas depende muito da textura que você deseja, de qual é o seu paladar. Eu confesso que eu não gosto tanto de pé de porco, joelho, orelha. Eu prefiro as carnes que são, entre aspas, mais nobres. Toda carne é nobre, mas eu prefiro a costelinha, o lombo, esses eu acho que ficam mais saborosos já ao meu ponto de vista. Mas, por exemplo, eu tenho parentes, minha avó e minha bisavó, que adoravam pé de porco, a orelha, e davam textura maravilhosa ao caldo por conta do colágeno. Então, não é errado, é só diferente. Mas tudo é hábito, né? A gente não tem, acabou que principalmente a minha geração, uma geração do filezinho de frango e do hambúrguer, né? E da carne moída. Então, assim, se não começar a colocar no nosso cotidiano, começa colocando para cozinhar, depois sentindo o sabor, aí depois sentindo a textura, e aí se acostuma, né? Eu acho que a gente deveria até voltar algumas casinhas nos hábitos alimentares para justamente retomar isso que é muito nutritivo, e aí você vê quantas mulheres atrás de colágeno, não sei o quê, e pega aí um pé de porco, uma orelha, e tem muito mais colágeno que qualquer cápsula vendendo aí no mercado. Mas eu dispenso, embora eu não seja da geração de vocês, sou daquela em que se usava isso, mas não aprecio não, sou mais da linha do Gil. Thalita, é verdade que o feijão pode ser recheio? Sim, e dá para fazer um recheio bem gostoso usando feijão. Para imaginar como usar esse feijão como recheio, pensa num tutuzinho, né? Onde aquele feijão ele é bem cozido, bem processadinho, muito temperado. Inclusive, para quem come carnes, colocar um bacon, um paio, a linguiça, isso ainda vai dar um pouco mais de sabor. Mas para quem é vegetariano, vegano, o próprio alho, um alho dourado depois por cima, uma couve refogada, isso dá um sabor maravilhoso. E rechear o quê? Uma dica que eu dou, por exemplo, é fazer um pimentão recheado com esse feijão. Combina muito pimentão com feijão, então é uma alternativa ao preço da carne, que está absurdo, é extremamente nutritivo e alcança um público que hoje não come, às vezes, o feijão desse jeito. O feijão, ele também tem uma outra função que o Gil, como mexicano, como já viveu aqui, filho de mexicano, e vai lembrar de Gil, eu vou falar dos molletes. Aprendi a comer aqui no México. O que são os molletes? É um pão, como se fosse o nosso pão francês, e eles passam esse tutuzinho de feijão que ele vem substituir, para quem nos ouve entender, como se fosse substituir uma maionese, uma manteiga, um requeijão, ele vem untar o pão. Então ele é recheio do pão, né? E aí nesse mollete eles abrem o pão em duas metades, colocam uma bela camada de tutu, que seria os frijoles refritos, e aí colocam queijo, gratinam, e quando sai do forno, eles colocam um pico de gallo, que nada mais é um vinagrete com um pouquinho de pimenta. Fica uma delícia. Eu adoro, pelo menos de café de da manhã. Gil, é muito bom, não é? Não se prende. Eu E fica a amo. dica para a Érica, que vai vir para cá já, então. É ótimo, e fica a dica para ressaca do fim de semana, tá? É maravilhoso. É maravilhoso, Érica. É muito bom. E pode ser, inclusive, uma alternativa para aperitivo, que tal? Em vez de usar o pão francês, use uma torradinha ou um pãozinho menorzinho. Uma boa dica, interessante. Sim, servido como pequenas brusquetas. Exatamente. Ô tio, aí sobrou feijão. Tem alguma receita bacana para a gente usar? Muito importante a gente sempre aproveitar ao total os alimentos. Sobrou, tem o que fazer. Quando eu penso em feijão que sobrou, eu logo penso em feijão amigo, ou como a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, como caldinho de feijão. Esse sempre feito com temperinho certo e bem processado, com alinho frito, ou então com torresmo, salsa fresca. Ai, é perfeito. E fica maravilhoso com um bom chopp gelado, viu? Fica a dica. Agora uma pergunta para os dois. Vocês já me falaram antes de começarmos a gravar que o feijão branco é um coringa culinário que deveríamos aproveitar melhor.
Queria saber dos dois. O que se pode fazer com feijão branco? Gil, vou começar ainda já pelo silêncio. Eu vou falar do feijão em lata, do feijão branco em lata, aquele vidrinho que vende no mercado, que já vem cozido. Eu amo, ele me salva muitas vezes aqui em casa. Se tá calor, ele vai com uma saladinha. O feijão branco ele combina com tanta coisa. Eu faço com o que eu tenho na geladeira. Eu pico uma salsinha, cebolinha, coentro. Quando tiver dessas ervas frescas, eu pego uma outra coisa bem marcante, que nem um rabanete, uma laranja, uma cebola roxa, um pimentão, dou aquela picadinha bonitinha. Aí eu rego um pouquinho de azeite, tempero com sal e pimentinha e dou uma finalizada com limão. Ela é perfeita para a marmita do maridão. Então, assim, meu maridão Vlad sabe disso. É o coringão da marmita, o feijão branco, a latinha. Outra preparação que eu faço, que eu aprendi aqui no México, é exatamente o que a Erika falou antes, de usar ele como untável, né? Como a manteiga, a maionese ou requeijão no pão. Nesse caso, Érica, o que eu normalmente faço para fazer esse patezinho é que eu dou um pouquinho de uma mudada no feijão. O feijão vai virar base, se for o feijão branco, né? Pode-se fazer sem o que eu vou falar? Sim, mas eu gosto de pegar beterraba, eu amo beterraba. Aí eu cozinho a beterraba ou eu asso ela, e se eu for assar, eu corto ela em pedacinhos, coloco com uns dentinhos de alho, tempero com sal e pimenta no forno, tiro, coloco no processador, aí eu bato com o feijão escorrido. Um pouquinho de limão, uma pimentinha, pode ser páprica também, e dá para comer justamente com torrada, no pão normal, pode servir quente ou frio. Quente como um purê, isso vai muito bem e acompanha carnes, assim, eu adoro, na verdade, né? Então, eu sou fã do feijão e das pastinhas de feijão. Bacana. E você, Gil? Eu confesso que quando eu penso em feijão branco, eu penso, acho que parecido com a Thalita. Eu também penso em salada, que é uma preparação que poucos aqui no Brasil, pelo menos, estão acostumados, né? Uma salada de feijão. A gente automaticamente associa o feijão com arroz. O feijão branco ele fica ótimo. A gente só tem que tomar em conta que para uma salada o feijão não pode estar desmanchando. Esse sim tem que estar ligeiramente al dente para que ele tenha uma consistência melhor. E ele pode ser feito com tomate, cebola roxa, eu gosto bastante, coentro ou salsinha, cebolinha picados frescos, um bom azeite de oliva e algumas gotinhas de algum cítrico. Pode ser limão, pode ser laranja, ou da preferência de vocês. E fica perfeito com bolinhos fritos e croquetes. Uma vez eu fiz uma salada de feijão branco assim e servi com bolinhos de bacalhau. Ficou incrível. Equilibra muito a gordura com a acidez, o frescor da salada de feijão. Feijão branco com peixes, né? Qualquer coisa de peixe com feijão branco é coringão, assim. Muito bom. E chegou o momento de falarmos com o nosso convidado, Paulo Machado, que além de pesquisador e professor de gastronomia, é especialista em turismo e cultura pantaneira. É considerado o embaixador da culinária do Pantanal. O Pantanal tão em moda no momento por causa da novela. Seja bem-vindo, Paulo. Agradeço a sua participação em nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem, Érica. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui nesse podcast. Obrigada. Eu vou passar a palavra para os meus companheiros Thalita e Gil para dar continuidade a essa conversa. Então, Paulo, eu já começo com uma pergunta. O que é melhor, feijão velho ou feijão novo? O feijão, quanto mais novo, melhor. O ideal é você buscar aquele grão mais próximo da colheita. Aí a gente está falando de dois produtos, do feijão verde, que aí sim é o maravilhoso suprassumo do feijão, e do feijão já seco. Se ele já é muito velho, ele já está ali dentro da embalagem e tudo, mas ele continua secando, né? Então, aquele feijão mais velho que está próximo da data de vencer, corra dele, porque ele já vai demorar mais tempo para cozinhar, ele já não vai ter a mesma qualidade.
Seguinte, Paulo, com que mais se pode refogar e temperar o feijão além do clássico? Alho, cebola, sal, uma pimentinha. Você tem alguma dica de como tirar a monotonia do sabor do feijão do dia a dia? Olha, se for o caso de um feijão verde, para mim uma combinação perfeita é o coentro. Eu sou fascinado por coentro, mas eu acho que realmente é uma das coisas mais gostosas que eu já provei na cozinha sertaneja. O feijão verde temperadinho com tomate verde e coentro. Fica uma delícia. Claro que se você colocar uma cebola roxa junto, crua mesmo, fica demais. Parece uma salada. Bom, além disso, os temperos secos, eles combinam muito com feijão. Desde o cominho, a cúrcuma, a noz moscada, a própria pimenta do reino, a folha de louro. Eu acho que quanto menos coisas você colocar no feijão, você vai valorizar o sabor dele, que é muito especial também. Então, Paulo, deixar o feijão de molho ajuda em quê? Adianta no cozimento? Melhora a consistência ou tem algo por trás desse ritual que a gente tanto faz? As leguminosas, em geral, elas têm toxinas, né? Você deixar uma leguminosa de molho, e aí depende da leguminosa, existem tabelas nutricionais de tempos corretos para se deixar de molho, tá? Você vai estar evitando, por exemplo, uma das situações horrorosas que as leguminosas nos trazem, que é a flatulência. Então, se você deixa um feijão, por exemplo, o feijão carioquinha de molho, um mínimo aí de 6 horas, troca a água dele, ele já está ótimo para você usar, e aí você vai estar evitando essa toxina que para algumas pessoas pode dar essa indigestão. Mas eu sempre tenho uma outra regrinha bem legal, além de deixar de molho pelo menos 6 horas e tal, eu afervento o feijão e aí eu troco aquela primeira água, eu descarto aquela primeira água do feijão. Mas se você faz esse procedimento, a feijoada fica muito mais leve. E aproveitando esse tema, como é que a gente pode fazer para deixar o feijão com aquele caldo perfeito? O caldo perfeito, ele advém de uma cocção correta do feijão, mesmo se for um feijão um pouco mais velho. Quando você vai cozinhando o feijão, ele tem amido, né? Ele vai soltando o amido ali na panela, e a água que você está cozinhando, ela vai reduzindo. Aquele amido, junto com aquela água, vai começar a formar um caldo. Aí qual que é a dica? Qual que é uma coisa que a gente faz? Você pode retirar uma concha desse feijão e bater no liquidificador e voltar ele para a panela. E aí você volta a cozinhar mais um tempinho e aquele feijão vai engrossar. Se você tem o feijão mais verde, é mais difícil dele ter caldo, tá? Porque como aquela película que envolve o grão do feijão, ela é mais viva ali, essa transição de amido ela ocorre de uma forma mais difícil. E aí você, geralmente, quando você vai mesmo em lugares que servem o feijão verde, o feijão de corda, você vai ter aquele caldo bem fluido. Paulo, agora a gente vai sair da cozinha e vai para o prato. Você que já viajou muitos locais no mundo, não só no Brasil, tem algum preparo com feijão que te chamou mais atenção? Eu estive no México, né? A gente faz as expedições Food Safari, são viagens gastronômicas por vários destinos, e realmente eu fiquei maravilhado com as coisas que eu provei. Então é super gostoso, umas enchilhadas, umas coisas que eu comi. Aí, voltando até um pouquinho para o Brasil, um bolinho que eu amo, é o bolinho de feijoada da chefe Kátia Barbosa, lá do Aconchego Carioca, do Rio de Janeiro. E é basicamente você fazer uma massa de feijão preto, temperar internamente com todas as guarnições da feijoada, até pedacinho de laranja, de couve, empanar aquilo e fritar por imersão. Você sabe que eu assino o cardápio do Recanto Ecológico Rio da Prata e da Estância Mimosa, lá em Bonito. Para inovar um pouquinho, a gente serve um feijão com queijo. E até a referência foi um pouco essa questão do México. Queria falar um pouco do seu livro, que é super saboroso de ler, porque a gente começa a viajar junto com as suas histórias. Ele que trata da cozinha pantaneira, nele você fala que ela nasce da hospitalidade, né, do encontro do alimento, que é um ato coletivo, e que ela começa no mercado, atravessa as fazendas da região, chega nas comitivas e vai até o acampamento dos tropeiros. E como o feijão faz parte desse cotidiano pantaneiro?
principalmente nas cidades, nas regiões urbanas, não é algo que você vai ter todos os dias. Porém, nas fazendas, é realmente sagrado. Você vai ter arroz, feijão e farofa ou paçoca diariamente e algum tipo de carne. A gente tem uma prática na comida de comitiva que é comer o que o italiano chama de pasta fagioli, que para alguns eles torcem o nariz e falam, nossa, comer macarrão com feijão, mas a gente come. E esse feijão é o feijão gordo. Então, o dia que ele não é servido com arroz carreteiro, ele vai ser servido com uma variação do arroz carreteiro, que é o macarrão de comitiva, que é macarrão, carne seca, e aí o feijão gordo. Então, nessa comida preparada pelo cuca, que é o cozinheiro de comitiva, o feijão gordo, ele é geralmente feito com feijão carioquinha, e ele é um acompanhamento tradicional nas comitivas. Existe também um outro feijão que é encontrado em algumas regiões do Pantanal, que é o feijão andu. Ele também é chamado de feijão guandu. E ele é bastante comum no Pantanal e também na região nordeste do Brasil. No Pantanal, ele é cultivado por algumas comunidades indígenas e ele é vendido nas feiras locais. E o formato ele é semelhante ao da ervilha. Ele tem uma cor mais acinzentada ou meio marrom, né? Depende da maturação. Às vezes ele está mais verdinho. E às vezes também o feijão guandu, quando ele é seco, ele é pintadinho, mas sempre redondinho. No mercado indígena de Campo Grande, as comerciantes terenas, indígenas de origem terena, elas também vendem o feijão de corda. Ele é um feijão bem verdinho. Esse sim, você cozinha muito rápido. Você não precisa deixar de molho, é só apenas realmente lavar. E voltando lá ao feijão gordo, pode ser feito com fava, que a gente chama aquele feijão branco, né? E as favas, elas também são comercializadas pelas terenas. Então, era uma próxima pergunta. Queria saber de você dicas de o que cozinhar, como fazer, bem na linha da cozinha pantaneira, para quem está nos ouvindo. Você vai precisar de 1 kg de feijão carioquinha, 150 gramas de bacon picado, 2 folhas de louro, 5 dentes de alho socados no pilão, aí 1 colherinha de café de cominho, 5 colheres de sopa de banha de porco, 1 linguiça defumada em rodelas, sal e pimenta do reino a gosto. Para fazer o modo de preparar, você vai refogar na banha de porco o bacon, a linguiça e depois o alho bem picadinho, lá socadinho. Você vai fazer nessa ordem, tá? Depois você vai juntar o feijão, vai cobrir com água e acrescentar o louro e o cominho. Depois que você fizer isso, você vai cozinhar, pode ser na panela de pressão, ou você pode fazer numa panela semi-tampada por mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Assim que o feijão estiver macio, você vai acertar o sal, colocar um pouquinho de pimenta do reino, e aí é correr para misturar ele com arroz e comer bem gostoso. Não precisa nem de carne, porque ele já é o feijão gordo. Ai, delícia! Aproveitando que a gente está falando do seu livro e trazendo receita, eu queria que você falasse um pouco do seu livro para os nossos ouvintes, um nome, como encontra, onde compra e do que se trata, né? Eu já falei um pouco dele, mas eu queria que você contasse. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer um lançamento presencial, a gente fez vários lançamentos online, mas o livro ele é comercializado nas plataformas digitais, aí, onde você digitar desde a Amazon, é só digitar lá no Google, Cozinha Pantaneira Comitiva de Sabores, é muito fácil de encontrar, né? Meu nome é Paulo Machado, a editora é a editora Bay, com o apoio da Documenta Pantanal, que é uma iniciativa que veio para proteger o nosso bioma pantaneiro, e é uma pesquisa de quase 15 anos que eu faço na região onde eu nasci. Eu estive na França estudando. Quando eu voltei para o Brasil, para a minha região, eu resolvi me debruçar, entender melhor as origens e tudo isso. Aí isso serviu de base para o livro. Eu coloquei das pesquisas que eu fiz, das receitas que eu cheguei, né, nessa pesquisa, em 65 receitas, foi difícil de decupar, e eu tive o apoio da Cristiana Couto, que é uma jornalista, e também do professor Dr. Ricardo Maranhão, que escreveu um texto incrível sobre a carneada, que é um ritual que acontece no Pantanal, que
está praticamente em extinção. A gente dividiu em capítulos, né? Então tem a comida de fazenda, a comida das cidades, do Pantanal, a comida de comitiva, a comida das festas e a comida indígena. Mas eu fiz questão de colocar alguns pratos bem originais, assim. E agora uma pergunta que você já deve estar cansado de ouvir recentemente, tenho certeza disso, mas eu não posso deixar de fazer. Novela Pantanal, está assistindo? Eu imagino que ela deve estar sendo bem interessante para atrair olhares para a cultura local nos dias de hoje. Então eu vejo cenas do meu livro na novela. Uma das últimas que eu fiquei emocionadíssimo foi o duelo de viola junto com o churrasco pantaneiro, churrasco de buraco, que é assim que a gente chama. Então estava lá o Almir Sater e o Gabriel fazendo duelo, né? Pai e filho ali duelando, uma cena linda, e o churrasco comendo solto ali no buraco. E, bom, além disso tem a filó na cozinha, os peões estão sempre na copa, isso é muito comum no Pantanal. E faz parte também do lugar comum, a gente está ali na região da cozinha, na copa das cozinhas pantaneiras, e é o lugar da fofoca, é o lugar onde tudo acontece. Então, o ritual do tereré, ou tomar uma cachaçinha e conversar, como a novela está sempre em prosa, né? Então, já tem ali o acompanhamento da bebida. Se dependesse de mim, todos os capítulos eles iam estar degustando um prato pantaneiro. Paulo, e uma coisa, imagino que os nossos ouvintes estão querendo saber como encontrar você, mais do que seu livro, Food Safari, o Instituto. Quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, onde te encontra e como te encontra? Claro, bom, hoje em dia o Instagram tá bombando, né? Então o @Chef Paulo Machado, acho que é um meio bem legal. A gente tem também o @Food Safaris, que são as expedições gastronômicas, está lá no Instagram. Tem os detalhes, inclusive o link para o nosso site, que é o www.brasilfoodsafaris.com. Lembrando que é Brasil com S, e o Safari tem o S no final, então foodsafaris, né? .com. A gente poderia ficar aqui falando sobre feijão por horas, não é? Mas estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje e a gente agradece imensamente a sua participação aqui no Tá na Mesa Tem História, Paulo. Muito obrigada a você. Foi ótimo tê-lo aqui conosco. E eu agradeço também a você que está nos acompanhando e convido a todos a prestigiar o próximo episódio do Tá na Mesa Tem História. Tá na Mesa Tem História é uma produção da dupla Thalita Itabaiana e Gil Cropelo, roteiro e apresentação de Érica Werneck, edição de Gabriel de Lima Reis. E por fim, o lembrete. No manual do usuário você vai encontrar a bibliografia que utilizamos para produzir este episódio. Um abraço a todos e até a próxima semana.